O uso de imagens de crianças e adolescentes sendo sexualmente explorados na internet nunca foi tão alto como em 2023. Segundo a organização não governamental SaferNet, foram formalizadas 71.867 denúncias desse tipo de crime, um recorde negativo que supera o ano anterior em 22%. A prática da exploração sexual de criança e adolescente é crime previsto no artigo 218-B do Código Penal, considerada como ato libidinoso. Para combater este tipo de crime e pedir a ajuda da sociedade, que se criou o Maio Laranja, um mês de conscientização do combate ao abuso e à exploração sexual infantil no Brasil. E como as atividades do Maio Laranja acontecem? De que forma podem ajudar? Quem pode contribuir? O que esperar das autoridades nesta campanha? Essas e outras questões estão no debate do Contraplano de hoje. Olá, eu sou o João Carvalho e estamos começando mais uma edição do Contraplano, sempre discutindo assuntos que estão no dia a dia da população. Hoje vamos debater o Maio Laranja. Para esta conversa recebemos o juiz titular da 8ª Vara Criminal, Rômel Viega, a promotora titular da 6ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, Lana Pessoa, e o presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Armando Nobre. Quero começar a nossa conversa já me remetendo justamente ao presidente do Conselho, porque acredito que não são poucos os casos que devem chegar até o Conselho. Fazendo um paralelo, né, como 2024 ainda está em andamento, fazendo um paralelo de 2022 a 2023, que números mostram a realidade da exploração sexual dentro do Estado? Bem, antes de mais nada, só para poder também ratificar, além de estar presidente recente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, eu também estou secretário adjunto na área de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente. Né? E os números, desde a pandemia, eles têm um crescimento absurdo, né? E a gente faz um paralelo, desde 2022 até agora, a gente percebe que, principalmente em municípios que nós estamos mapeando, né, por meio do governo do Estado, municípios como Barreirinhas e municípios também como Timon, tem tido um crescimento absurdo, né? Enquanto, por exemplo, na nossa grande ilha, nós tivemos recente, inclusive isso, dados do Instituto de Perícia, né, que nós temos, IPCA, dentro da grande ilha nós tivemos entre 12 casos, né, chegaram até o Instituto, em contraponto, Barreirinha, nós tivemos 8 casos, só agora durante o ano de 2024, né? Então um crescimento absurdo. A mesma coisa em Timon, né, que nós tivemos também um crescimento em relação a esses casos, né? E nós, enquanto conselho, enquanto secretaria, por meio do governador Carlos Brandão, que sempre nos colocou, né, como meta, que nós não pensássemos apenas como um mês, né, esse mês que é alusivo a essa campanha, mas que pudéssemos pensar, enquanto conselho, enquanto gestão, em uma campanha contínua, né, desses atos que vem acontecendo e que a gente possa, de alguma maneira, trabalhar para que esse abuso e essa exploração decresça em nosso Estado, né? Então, não é apenas uma questão do mês, né, que nós vamos estar trabalhando, mas sim uma campanha contínua de conscientização, principalmente nas escolas públicas, né, que é onde a gente percebe que tem sido também um grande foco, né, do abuso e da exploração no nosso Estado. Doutora Lana, os casos que chegam até a promotoria também são em grande volume? Normalmente, como é que eles chegam até vocês? João, primeiro eu quero agradecer por estar aqui, né, nesse dia, nesse mês tão especial para nós, que é um dia que é um mês, na verdade, de reflexão acerca das violações de direitos humanos em relação às crianças. E nós temos um fluxo, né? Como é que se dá o fluxo? Nós temos o complexo da criança e do adolescente, que foi criado em 2005, a partir daqueles casos dos meninos emasculados, né? Eu acho que toda a sociedade se recorda disso, e que o Estado do Maranhão, a União, foi denunciada à OEA por esses casos, e aí o Estado foi obrigado a construir o complexo
onde está a IPCA, o Ministério Público, o Instituto de Perícia e também estava o Judiciário, mas lá não está mais. Então, como nós recebemos? Eu posso receber diretamente através da ouvidoria, a ouvidoria do Ministério Público, ou através do Disque 100. Nós transformamos essa informação numa notícia de fato e, a partir dela, nós requisitamos a instauração de inquérito policial. Um outro modo de chegar é a própria família da vítima, via a delegacia, fazer a denúncia para iniciar a investigação. Após isso, a vítima é encaminhada ao Instituto de Perícia, para que lá ela seja atendida por peritos especializados, no sentido de nos traga um laudo psicossocial, que a gente chama, no sentido de, através daquela escuta especializada, se verificar se houve realmente o crime que se está apurando ou não. Mas é muito importante, quando você diz como chega e quando chega, e os relatos que o presidente estava fazendo agora, de 8 casos, 6 casos, e alarmante São Luís. Porque você veja bem, a própria delegacia, e eu pedi isso agora, a informação, em 2020, nós tivemos eu estou falando só de crimes sexuais. Eu não estou falando de violência doméstica, eu não estou falando de maus tratos, só de crimes sexuais. No ano de 2020, nós tivemos 117 casos. No ano de 2021, 168. No ano de 2022, 202. E no ano de 2023, 256. Então você vê que vem numa crescendo bastante. Nós temos uma vara que está assoberbada, nós temos mais de 3.000 processos, porque a vara ela não é só de crimes sexuais, ela abarca todos os crimes em que criança e adolescente é vítima, e nós estamos nessa luta de realmente fazer acompanhar esses processos no sentido de que não cause uma prescrição. Certo. Doutor Romeu, os casos chegam, lógico, até a justiça, mas para além de analisar ali no momento de um julgamento, existe também a questão da contribuição na orientação. De que forma que o judiciário tem feito isso? João, inicialmente, muito obrigado pelo convite, essa oportunidade de debater esse tema importante no mês do Maio Laranja com a sociedade, em especial com os telespectadores da TV Assembleia. De fato, isso é uma preocupação. A abordagem de crimes contra a criança e adolescente, ela merece também uma prevenção. Isso, inclusive, é a tônica das legislações que tratam a esse respeito. Há de se prevenir e há de se fazer o monitoramento e a orientação. Na vara, na 8ª Vara Criminal, que é especializada em crimes contra a criança e adolescentes, nós temos uma equipe multidisciplinar. Bem verdade que precisamos ainda aprimorar esse atendimento, mas as comissárias, as assistentes sociais da vara, ela inicialmente, quando chega uma demanda, quando chega às vezes muito na maioria dos casos, por requerimento de medidas protetivas de urgência, ou seja, a criança ou adolescente que, ainda que não exista um processo formalizado, ela requer uma medida de proteção contra o seu agressor, a equipe multidisciplinar da vara faz esse acompanhamento, se dirige ao local, tem essa conversa, tem esse acolhimento com a vítima, suposta a criança ou adolescente, com os seus familiares também, tenta fazer um relatório biopsicossocial, um relatório social a esse respeito, para que possa ser dado o encaminhamento. E todo esse material também serve como embasamento, inclusive, para o Ministério Público fazer a sua análise e, se for o caso, oferecer a denúncia ou não. São quantos magistrados na vara, essa vara especificamente? Apenas eu sou o juiz titular, que assumi há pouco mais de 2 meses. Sim. Eu vim da primeira vara de execuções penais, então eu assumi, ainda estou assim, num processo de adaptação, de fazer o levantamento do acervo. Há muitas questões ainda a serem resolvidas, estamos tentando estabelecer um novo fluxograma de atendimento, seja para essa fase pré-processual, estamos trabalhando ainda, que se relaciona muito à questão de medidas protetivas, como também na abordagem da tramitação processual, da instrução processual em si dos feitos.
Tá, quero continuar conversando com o senhor. Com pouco tempo que o senhor está ali na vara, né, 2 meses, né, que o senhor falou. Pouco mais de 2 meses. Pouco mais de 2 meses. A adaptação, como é que tem sido para essa realidade que, de certa forma, é muito chocante para a sociedade? Como é que tem sido? Realmente, são crimes que demandam tanto um preparo psicológico e técnico muito grande, porque é uma nova seara. Eu trabalho com a doutora Alana também, que é promotora da vara, e aí nós estamos acostumados até a conversar que a carga psicológica da vara ela é muito forte, Sim. Inclusive para os profissionais que trabalham. Então são crimes realmente chocantes, mas que merecem o tratamento, e a gente tenta estabelecer todo o cuidado previsto nos protocolos internacionais, na legislação, para evitar na oitiva da vítima, né, a criança ou adolescente, que haja a revitimização. Né? Tentamos fazer por depoimento especial, seguindo todo o protocolo, com o cuidado, inclusive com os familiares. Temos uma equipe multidisciplinar que faz o acolhimento dessas questões. Então, a instrução processual, nesses casos, ela é bem diferente da instrução processual de crimes comuns, porque estamos lidando com crianças e adolescentes. Então, o cuidado é maior, os protocolos de atendimento, a própria audiência, a dinâmica da audiência, elas são diferenciadas. Tá. Doutora Alana, em relação a esse trabalho específico, né, com criança e adolescente, só já está há quanto tempo? 4 anos. 4 anos, ou seja, já tem um tempo um pouco maior. Eu cheguei junto com a pandemia na promotoria. Certo. Dentro desse tempo, deu para perceber onde estão os principais autores desses crimes contra as crianças? Olha, nós temos diagnóstico, dados estatísticos mesmo, que é intrafamiliar, né? A maior parte é intrafamiliar. 70% dos casos é cometido por pai ou padrasto. Isso aí já leva a gente já a pensar que a criança está dentro de uma família totalmente desestruturada, né? E aí vem a se pensar no acolhimento dessa criança que foi alvo de um abuso sexual pelo pai, e muitas vezes a mãe é conivente com essa situação, e eu tenho denunciado muitas mães também, porque elas, mesmo sabendo de tudo, mesmo a criança relatando, ela diz não acreditar na criança, e isso só vem à tona quando a criança fala na escola ou a criança fala com alguém da família, e isso vem à tona, e de forma que a mãe continua a não acreditar na criança e deixa que a criança continue naquela seara de cometimento de crimes, de revitimização, principalmente por padrasto. Existe algo que mostre por que as mães não dão tanto crédito quando a criança fala a respeito? Isso é um fator muito importante quando se trata de a fala da criança, né? A mãe muitas vezes não acredita porque acha que a criança está delirando, está sonhando, mas a maioria das vezes ela não acredita porque ela está numa relação de dependência amorosa com aquela pessoa que está violando o direito da filha. Ou seja, entre o filho, a filha e a pessoa que ela está convivendo, ela prefere estar com a pessoa que está convivendo. E isso, eu não tenho visto nenhuma, nem 2, nem 10 vezes, não. Eu já vi inúmeros casos em que mulheres optam pelo relacionamento em detrimento de cuidar da sua filha, porque está nas pesquisas que 80% desses abusos, eles ocorrem com meninas. Né, com meninas. Ou seja, dependência sentimental, às vezes dependência financeira, fazem as mães negar, seria isso também? Exatamente. Não é negar, ela não nega que o fato ocorra, ela não quer acreditar porque ela por trás tem aquele relacionamento. Sim. E o que acontece com a criança? A criança chega e diz para a mãe o que está acontecendo, e a mãe
pega o padrasto, coloca a filha na frente e faz o contraponto. E quem está dizendo a verdade? Olha, você está mentindo, ele seria incapaz de fazer isso com você. Então, o que é que leva a criança a ter? Uma série de fatores, principalmente a desencadear a ansiedade e a desencadear uma culpa que muitas vezes vai ser sequelas para o resto da vida. Por quê? Porque a mãe não acreditou, levou uma certa confusão com o padrasto ou com o pai, e ela vai ter esse sentimento de culpa, além de ansiedade, de tristeza, automutilação. Nós temos visto muito casos de crianças e adolescentes automutiladas, porque é um sofrimento psíquico muito grande. Essa dor psíquica, a dor do abuso sexual é muito grande, por isso é que se tem que evitar a revitimização, porque a cada vez que a criança fala, é um gatilho que aperta ali, é um sofrimento que vai aparecer para ela. Lamentável que aconteça esse tipo de coisa. Vou agora me dirigir ao presidente do Conselho, Armando Nobre, porque eu quero saber como é que funciona o trabalho interligado do Conselho Estadual com os conselhos municipais, aonde eles existem, justamente nesse sentido de buscar combater a exploração sexual. Mas a sua resposta, nós só vamos ter daqui a pouco no próximo bloco. Primeiro intervalo aqui no Contraplano, já já nós voltamos com o nosso programa. De volta a Contraplano, hoje estamos debatendo o Maio Laranja. E no final do primeiro bloco eu me remeti ao presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, também secretário adjunto do Estado, Armando Nobre. Secretário, queria que o senhor falasse como é que está essa ligação entre o Conselho Estadual e os conselhos municipais naqueles municípios em que foram implantados. Queria até que o senhor dissesse para a gente quantos municípios realmente tem esse conselho para que possa buscar garantir os direitos dessas crianças e adolescentes. Como eu tinha falado anteriormente, nós assumimos recente a questão do Conselho Estadual, né? Essa representação agora é do Poder Público, onde eu estou como representante da Secretaria Direitos Humanos e Participação Popular SEDPOP, e nós temos uma diretoria, né, que temos mais 2 membros, e ao todo são 20 membros. Essa questão dos conselhos municipais, eles têm uma autonomia, né? Nós temos sempre um trabalho, né, em conjunto, mas eles têm uma autonomia. Infelizmente, hoje, nós contamos no Estado com conselhos ativamente funcionando, cerca de 110 a 115 conselhos. Né? Infelizmente, ainda tem, por mais que estejam ativos, nós temos problemáticas sérias, inclusive de espaços de funcionamento, apoio da gestão, principalmente quando se é concernente a quem é conselheiro da sociedade civil. Que, né? Depende do apoio do município. Que depende do apoio do município. Agora mesmo nós estamos com uma reunião na próxima semana, onde nós vamos reunir e justamente debater para que a gente possa buscar soluções, principalmente junto à FAMEM, junto aos órgãos que são competentes da gestão pública municipal, para que possam apoiar essas iniciativas, porque eles percebem que às vezes só no município que quem poderia trabalhar ativamente em relação a essa política, né, dos direitos da criança e do adolescente seria o Conselho Tutelar, e não, existem os outros organismos, né? Existe o Conselho, existe a questão da falta dos fundos, a questão dos planos ainda pior, né, porque não existe um plano municipal da criança e do adolescente dessa política, e é onde essa gestão, né, como eu falei anteriormente, o governador Brandão, por meio da nossa secretária Lília, pediu para que nós pudéssemos fazer esse mapeamento com mais brevidade possível e que nós pudéssemos alcançar todos os 17 municípios e trabalhar essa política, né, auxiliando, aonde eles tiverem problemáticas, para que possa fazer os seus planos com questão de leis desses fundos municipais e até mesmo criar esses sistemas municipais dos direitos da criança e adolescente, com o Conselho Plano e Fundo, nós vamos estar trabalhando conjuntamente. Isso a partir do Conselho Estadual, também junto aos conselhos municipais. Tá, eu quero complementar agora essa pergunta que eu lhe fiz, justamente para fazer a interligação com o nosso tema de hoje, que é relacionado à exploração sexual de crianças e adolescentes, porque a gente sabe que o Ministério Público, ele depende muito do que é levado até ele, né? E a Justiça dá o seu patrocínio, mas a sociedade civil, através do Conselho, através de outros instrumentos, dos conselhos tutelares, é um exemplo que o senhor acaba de citar,
é que acaba sendo o olho mesmo social em relação a essas questões. E em alguns municípios do interior ainda existe essa realidade dos postos de combustíveis, que já foi alvo de diversos questionamentos várias vezes, de crianças e adolescentes estarem lá fazendo, né, servindo sexualmente caminhoneiros, quem está de passagem por aquele município. Isso acontece muito no interior do estado. Como é que tem sido o combate a esse tipo de situação específica? Na verdade, nós vamos voltar ao ponto inicial que eu falei. Sim. Nós não podemos pensar apenas na campanha no mês, que é alusivo ao processo. Ele tem que ser uma campanha educativa. Nós temos relatos, por exemplo, em municípios que até os próprios conselhos tutelares e os conselheiros municipais têm deixado, né, porque não só a questão do abuso e a exploração sexual, mas tem um envolvimento hoje que é maior, que é a questão das drogas, entendeu? E das facções criminosas que estão tomando de conta, infelizmente, de vários municípios. E o que acontece? Às vezes, esses próprios conselheiros, ou sejam tutelares, ou sejam dos CMDCAs, que são os Conselhos Municipais de Direitos, têm medo até de fazer qualquer ação de denúncia, porque eles podem, inclusive, ser retaliados por justamente esse mecanismo de facções que acontecem nos municípios, né? Então, o que nós pretendemos fazer enquanto a isso? É justamente não só ficar no discurso de que a criança e o adolescente tem que estar na política como política prioritária absoluta, mas de que maneira? Porque fala que ela tem direito à educação de qualidade, direito ao esporte, direito à cultura, direito a todas as ações que são previstas. Mas, na realidade, nos municípios não acontece dessa maneira. Então, de alguma forma, a gente está tentando, como eu disse, fazer esse mapeamento e saber quais são os órgãos que nós vamos estar buscando em parcerias para poder fazer uma campanha contínua de conscientização, não que fique apenas no mês de maio, não apenas alusivo ao 18 de maio, mas que seja uma campanha contínua para que a gente possa, com certeza, que esses índices possam cair brevemente. Então, esse é o nosso aspecto nesse momento, tanto quanto gestão como conselho. É fazer esse mapeamento, dialogar com os poderes, né, municipais, Ministério Público, todos aqueles agentes que estão na defesa dos direitos das crianças e adolescentes, para que a gente possa, de alguma maneira, efetivamente, né, fazer com que essa política chegue, sim, à criança e ao adolescente. E não que fique apenas no mês e que essa política não seja exercida também lá no ponto, como você falou, dentro da comunidade, dentro dos municípios. Até porque as pessoas moram onde? Eles moram na cidade. Então, a cidade também tem que cuidar dessa política prioritária, que tem que ser prioridade absoluta, que é a criança e o adolescente. Certo. Doutora Alana, o Ministério Público busca também um diálogo com os municípios nesse sentido de criar esses mecanismos que possam garantir o respeito aos direitos da criança, do adolescente e principalmente nesse nosso foco, evitar que elas sejam vítimas da exploração sexual? Eu posso falar de São Luís, né? Que em São Luís nós somos 2 promotores com a atribuição do enfrentamento em relação a crimes contra a criança e adolescente. Então, eu e o doutor Arnoldo, o que nós temos feito? Nós temos alguns gargalos. Eu sempre digo que o Brasil e o Maranhão nunca tratou a criança com prioridade absoluta. Porque está lá dito que a criança e o adolescente tem que ter prioridade absoluta. No Maranhão isso nunca houve, no município muito menos. Para você ter uma ideia, tem uma lei municipal, a 7004, onde ela diz que tem que ser construído um fluxo de atendimento às vítimas de crime, aquelas crianças e adolescentes que precisam ser atendidos do ponto de vista psicossocial. Ela sequer foi sancionada pelo prefeito. Ela foi promulgada pela mesa diretora, para você ter ideia do que é ser criança e adolescente no estado do Maranhão, no município de São Luís. O que o Ministério Público da comarca de São Luís tem feito? Reuniões pontuais. Já fomos ao secretário de Segurança e fizemos reclamação de que a DPCA está totalmente desestruturada, ela só tem 2 delegadas de polícia com mais de 2.000 inquéritos em tramitação, para você ter uma ideia. Nós temos o Instituto de Perícia de Criança e Adolescente, que é o único do Maranhão, que é o único do Brasil, aliás, é um exemplo para o Brasil, nosso instituto, mas está desfalcado por falta de perito. Não fazem concurso e nem fazem seletivo.
os agendamentos estão para agosto, setembro. Agora imagine uma criança que é abusada agora e ela só vai falar sobre isso em agosto e setembro para fazer a perícia. Isso é assustador para a criança e também para o processo, que vai ser já um processo penalizado. Então nós temos muitas angústias em relação à questão da prioridade da criança. Existe a portaria número 833, do governo federal, onde lá diz que devem ser criadas as casas de criança e adolescente brasileiro, tal qual a Casa da Mulher Brasileira. Eu lhe pergunto se o senhor conhece a Casa da Mulher Brasileira. Mulher Brasileira, sim. Sim. Então o senhor vê que é um espaço muito bacana. Sim. Eu lhe convido a conhecer o Complexo da Criança. Para o senhor ver, para o senhor fazer ali. Eu não quero dizer com isso que a mulher não tenha direito, ela tem. Tem todos os direitos e muito mais. No caso, mas o que eu estou pedindo, alcance, né? O que eu estou pedindo é apenas um olhar, só um olhar para essa criança, esse adolescente que está lá desamparado. Que é só ir olhar a estrutura do complexo que você vai ver como que são tratadas essas atribuições, como é que são tratados esses temas na sociedade maranhense, notadamente na cidade de São Luís, do lugar que eu falo, né? Certo. Mas conversa com os colegas do interior, percebe que a realidade é muito próxima, é meio diferente, tem esse diálogo para justamente ter essa noção de como se formar uma própria rede dentro do Ministério Público? Eu acho que do interior a situação é muito pior. Eu vou lhe dizer por quê. Primeiro que eles não têm um instituto de perícia, que é o que nos dá assim, uma salvaguarda muito grande em termos de prova, né? E em muitas cidades também não tem delegados, porque está faltando delegados no Maranhão, né? Então, há a falta de delegados, a falta de uma perícia técnica para o assunto. Então, eu acredito que no interior seja muito mais problemático do que na capital. Certo. Doutor Romeu, em relação à identificação, né, no momento que chega o caso até a justiça, no momento da identificação dos autores, além de proporcionar medida protetiva para a criança, para que esse autor não se aproxime dela, né, até para que não seja intimidada a vítima, que tipo de outras ações podem ser feitas para essa pessoa que cometeu o crime? Eu gostaria só de pedir permissão, uma oportunidade de complementar a fala da doutora Alana a respeito da violência contra a criança sobre o aspecto da violência contra a mulher. Sim. Né? Tratar da violência contra a criança e adolescente também é combater a violência contra a mulher, né? Violência doméstica contra a mulher. Porque muitas das vezes esse agressor foi uma criança abusada. Né? Muitas das vezes a mulher que está em situação de violência adulta, ela foi uma menina também abusada, que vai repetindo a tolerância em relação a aspectos de violência que ela começa a naturalizar. Então, a equipe multidisciplinar, a justiça, né, o judiciário, tem esse compromisso, esse dever de entender todo esse processo complexo e global, para que possa estabelecer mecanismos, não só da concessão em si, da proteção, de uma medida protetiva, mas esse acompanhamento eficaz. E esse acompanhamento eficaz também passa pela necessidade que a rede de atendimento, né, rede de educação, que se compõe de órgãos de educação, de saúde, de segurança pública, principalmente os órgãos de segurança pública, possam, tal como existe, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha. Não existe uma patrulha específica para fazer o acompanhamento de situações de violência contra criança e adolescente. Isso seria, assim, importantíssimo, né? Seria uma contribuição muito grande que o Estado poderia dar para fazer isso, para não só fazer esse acompanhamento, mas para fazer a prevenção, né, o monitoramento e a educação para evitar a reprodução de situações de violência contra crianças e adolescentes. Ainda tem muito se tentado, então, mais remediar do que prevenir, poderíamos dizer isso? Estamos muito focados ainda nesse aspecto da punição, né, enquanto é necessário conscientização
da família, da sociedade, dos profissionais também, da rede de atendimento. Muitas vezes a gente percebe que há muita boa vontade desses profissionais, mas falta um treinamento, uma capacitação maior em todos os níveis, inclusive na justiça. Inclusive, nós percebemos assim, que deve haver uma capacitação, olhando aqui para a minha instituição, nós devemos ainda cada vez mais, é um processo contínuo de capacitação, porque ela é um campo muito novo, é uma abordagem muito específica, principalmente nesse campo de violência sexual. Há fluxos de atendimento, há protocolos de atendimento muito específicos e às vezes são preparados para o caso em geral. A gente percebe um grande avanço no campo da proteção da violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas nós temos que avançar nesse ponto também, de capacitação, de criação de estrutura. Como foi bem lembrado pela doutora Alana, a Casa da Mulher Brasileira. Há previsto, numa portaria do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, também a criação da Casa da Criança e do Adolescente Brasileiro. Até por uma curiosidade minha agora, quantas unidades existem no Brasil? Vocês sabem? Eu não conheço nenhuma. Não conheço. Então o déficit nacional é gigantesco. Exato. E seria um grande avanço se pudéssemos implementar essa casa aqui no Maranhão. Seríamos uma vitrine, seria um paradigma para o Brasil se pudéssemos fazer isso. E isso repercutiria como? Numa melhor, inclusive, instrução processual. Facilitaria o trabalho do Ministério Público, que teria muito mais elementos concretos, de qualidade, para oferecer uma denúncia. Facilitaria toda a instrução processual, que às vezes nós ficamos num drama. Né? Há um drama nessa instrução processual, de provas às vezes muito falhas, né? Porque fazer justiça não é só condenar. É aplicar, né, a lei ao caso concreto. Também é uma absolvição, às vezes é necessária. Por quê? Porque os elementos trazidos são frágeis. E às vezes a gente percebe que um olhar mais cuidadoso, né, uma infraestrutura melhor de investigação poderia fornecer provas mais robustas para uma condenação. E isso nós, em pouco tempo que estamos na vara, percebemos que isso pode ser melhorado, podemos avançar nessa seara. Certo. Eu vou falar com o secretário Armando, porque eu quero saber da constituição de redes que possam cada vez mais melhorar a segurança, né, e a prevenção contra esse tipo de crime. Mas eu só vou formular a pergunta de fato daqui a pouco. Intervalo e já voltamos com o último bloco do Contraplano de hoje. Contraplano de volta para o último bloco. Hoje debatendo o Maio Laranja. Participam desse debate o juiz titular da 8ª Vara Criminal, Romeu Viegas, a promotora titular da 6ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, Lana Pessoa, e o presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Armando Nobre. Como eu falava no encerramento do bloco anterior, Armando, quero que fale como é que está a constituição de parcerias e uma formação de rede. Quando eu falo isso, é juntar com a Secretaria de Educação, aonde, né, que é o órgão que trabalha em boa parte do tempo com crianças e adolescentes, a rede escolar, e também Secretaria de Saúde, porque por lá também tem essa questão da educação sexual, né, e também médicos acabam recebendo vítimas, né, fazendo análise, né, nas crianças, adolescentes que são vítimas de abuso sexual. Como é que tem sido a formação dessa rede para justamente criar um ponto, né, um caminho, né, melhor dizendo, melhor a ser traçado no combate e ao enfrentamento à exploração sexual? Na verdade, nós temos várias redes, né? O próprio Conselho Estadual de Criança e Adolescente, ele é uma espécie de rede, porque dentre os 10 assentos que nós temos do poder público, nós temos Secretaria de Educação com representação, nós temos Secretaria de Saúde, nós temos Secretaria de Desenvolvimento Social, então secretarias que têm a pertinência da política também, do combate e do enfrentamento às injustiças contra a criança e adolescente. Né? Além disso, nós temos uma rede estadual, que é a REPER, que além desses organismos, nós temos também a PLAN, que está conosco,
o Ministério Público que está conosco, né? E outros organismos que também fazem parte dessa rede. Então, existem várias redes que constroem diuturnamente o pensamento dessa política, desse fazer da política que tem que ser concretizado, né? Então, o que falta, novamente eu cito, o que falta é apenas que a gente possa ter a estrutura necessária para a implantação e implementação de tudo aquilo que é discutido. Agora mesmo os doutores estavam falando, né, anteriormente, da questão desses centros, né, que nós temos que ter no Maranhão. Não existe, eu acho que nenhum no Brasil em relação a como acontece a Casa da Mulher Brasileira, mas não tem a Casa da Criança e do Adolescente. E como eu estava falando também, esse processo ele precisa ser descentralizado, que não fique apenas os aparelhos na capital, porque o grande problema às vezes é isso, né? Algumas medidas protetivas que acontecem, algumas medidas também judiciais que acontecem, né, em relação a crianças e adolescentes, às vezes infratores, existem algumas medidas que eles têm que estar no âmbito familiar. Imaginemos só, né, que acontece alguma coisa e a criança tem que vir para a capital, vamos supor, lá de Balsas ou de Imperatriz, distante da sua família. A mesma coisa acontece na questão do que foi dito da criança que é abusada, que precisa haver um depoimento, uma oitiva bem detalhada e uma coisa que seja específica, né? A criança às vezes não tem esse aparato porque nós temos uma demanda imensa, né, e retraída. A criança pode vir até às vezes do interior até a capital, né, faz a sua questão do pré-atendimento, mas é remarcado e às vezes não tem esse retorno, né? Então isso tem engessado muitas vezes essa questão do atendimento a essas crianças que passam por abuso ou exploração sexual. Então essas medidas precisam ser colocadas em prática, de quê? Da questão de aparelhos que precisam ser, né, colocados à disposição e também que a gente possa fazer uma política descentralizada no Estado. Certo. Doutora Alana, o papel da família, da comunidade local, dessas crianças, desses adolescentes, no sentido de justamente serem os primeiros protetores, aqueles que são os primeiros a garantir a segurança, a integridade dessa criança e evitar que aconteça a exploração sexual dela. Qual o papel dessas duas figuras? A própria Constituição diz, e o ECA também diz que, e olhe como é que ele coloca a família, a sociedade e, por último, o poder público são responsáveis pela proteção da criança e adolescente. Então, tem uma grande responsabilidade a família. Mas, enquanto nós não cuidarmos dessa família, e aí eu já trabalho com a questão da prevenção, nós vamos ter esse tipo de questão discutida judicialmente, os abusos. Por quê? Porque esses abusos, na sua maioria de vezes que acontecem, principalmente na parte pobre da cidade. Ou se acontece na parte rica, nobre, há uma subnotificação, eles não levam. Então, essa família desestruturada é que realmente esses crimes mais acontecem. Então, o que eu considero primordial em tratando de prevenção? É termos um planejamento, e a Lei Riborel ela fala muito em articulação, ou seja, fazer uma política bem articulada, e aí envolvendo todos os setores, sociedade civil, poder público, no sentido de quê? De que haja uma educação muito boa para evitar que esses fatos aconteçam. E onde a criança fica a maior parte do tempo fora da sua família? Na escola. Então, eu acredito que a escola seja um vetor de transformação social, nesse sentido de coibir, nesse sentido de evitar, não só o abuso sexual, mas todos os tipos de crimes, de violações contra criança e adolescente. A sociedade também tem o seu papel no sentido de denunciar caso aquele fato já tenha ocorrido. Para tanto, nós criamos a medida protetiva de urgência, infância protegida online,
Ou seja, qualquer pessoa que queira denunciar, ela não precisa ir à DPCA, ela não precisa ir ao Ministério Público, ela não precisa ir a um órgão. Basta ela fazer esse preenchimento, entra no site do Ministério Público e lá vai ter um QR Code, Infância Protegida, ela entra, ela preenche tudo. Se ela quiser se manter anonimato, ela pode se manter, porque a lei prevê que ela pode se manter anonimato, porque o que evita muitas vezes a denúncia é porque a pessoa não quer se mostrar, não quer sofrer represália pela família, pelo vizinho, né? Então, nós criamos essa ferramenta no sentido de incentivar, no sentido de proteger cada vez mais essas crianças e dar um atendimento mais célere. Chegando a medida protetiva na promotoria, ela é automaticamente encaminhada para o Poder Judiciário analisar o pedido. Certo. Doutor Romeu, em relação à legislação, políticas públicas, a gente sempre fala, eu sempre ouço na realidade que sempre pode ser melhorado algo, mas do seu ponto de vista, legislação, né, e as políticas que são desenvolvidas atualmente, elas são boas? É bem verdade que a legislação ela pode ser sempre aprimorada. Exemplo disso é que o Estatuto da Criança e do Adolescente vem sendo aprimorado, inclusive, recentemente teve alteração pela Lei Henri Borel, né, que é uma lei mais recente de proteção que estabeleceu a proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica familiar. Mas é mais importante ainda tirar do papel o que já está previsto. O âmbito de proteção, quando se fosse implementado todo o arcabouço de proteção que nós temos nas diversas leis protetivas da infância e adolescência, nós estaríamos num quadro muito diferente. É necessário estabelecer a capacitação de pessoas, a estrutura de acolhimento correta, como se faz, aparelhar não só com móveis, mas aparelhar com pessoal qualificado, todo o processo de segurança pública, investigação, aparelhar esse acolhimento, essa estrutura de proteção, ela já, a meu ver, ela tem muitos avanços, ela é uma legislação de primeiro mundo, falta realmente uma implementação. E isso é um desafio, como a doutora Alana falou, é um desafio do Estado, mas também não tira a responsabilidade da família e da sociedade. A família e a sociedade, principalmente civil organizada, deve, através dos seus meios de articulação, de voz, pressionar também, fazer essa pressão perante os órgãos públicos para que seja, de fato, implementado o que já está previsto na legislação. A questão da união de forças. Da união de forças. Não é uma questão de querer briga, não é uma questão de imposição, é uma questão efetivamente de conscientização, né, e estabelecer o que é de fato previsto na legislação. E é uma causa nobre. Assim, proteger a infância, proteger a adolescência, proteger a sociedade na sua dimensão da vida adulta. Certo. Queria que o senhor formasse dentro desse mês como é que estão as atividades voltadas para o Maio Laranja, no âmbito do Judiciário. No âmbito do Judiciário, nós temos a Coordenadoria da Infância e Juventude, que é um órgão dentro do poder do Tribunal, da estrutura do Tribunal de Justiça, que está articulando várias ações de prevenção, ações de palestras em escolas. Nós temos um projeto também que estamos estabelecendo e elaborando dentro do contexto da 8ª Vara, de querer fazer alguma proposição de projeto de lei, inclusive em âmbito do estadual, para ser apresentado aqui na Assembleia, para melhorar esse fluxo de atendimento, estabelecer medidas eficazes de combate e de monitoramento de medidas protetivas. Há uma série de atividades que estão sendo desenvolvidas, nesse sentido de também dar visibilidade. É necessário que haja a visibilidade da temática, né, para que sim, a sociedade, a partir daí, comece essa mobilização e, inclusive, isso gere a mobilização de toda a sociedade para que seja cobrado efetivamente o que já está previsto na legislação no âmbito de proteção de crianças e adolescentes. E o Ministério Público, doutora Alana? Eu gostaria assim, imensamente que não existisse assim, essa fala assim,
Maio Amarelo. Laranja. Laranja, né? Maio Laranja. Porque eu acho que esse tema ele tem que ser discutido todos os dias. A minha promotoria tem um projeto que se chama Protegendo Crianças e Adolescentes. Eu desenvolvo esse projeto nas escolas, né? Já estive em várias escolas. Cada mês eu dou duas ou três palestras. E de forma que isso está sempre presente no Ministério Público. Nós criamos a MPU online para melhorar esse acesso e hoje nós já tivemos uma atividade, um evento também criado por nós, com a sociedade civil, alunos, no sentido também de refletir sobre, não só sobre o 18 de maio, mas sobre todas as violências perpetradas contra criança e adolescente. E o Dr. Rômulo, quando falava se a nossa legislação é boa, a nossa legislação é nível de excelência. Como o Norberto Bobbio já dizia, né, o importante não é só existir as leis, mas principalmente a eficácia dessas leis. Ora, você tem uma lei municipal que é linda no papel, a 7004, onde faz a implementação dos atendimentos que a criança violada tem direito, mas não existe. Temos a lei? Temos, mas não temos a eficiência, que a eficiência é um princípio constitucional, alçado a princípio constitucional, né? Quer dizer, da eficiência, da eficácia, que não existe. O ECA tem 34 anos, ele é considerado uma das melhores legislações do mundo, mas avançamos muito pouco nele, porque ele nunca foi prioridade no Brasil, criança e adolescente. Ela não foi tratada como prioridade e prioridade absoluta, tal como está lá dizendo. Então, não é falta de norma, não é falta de lei. O que está faltando é justamente as implementações para que tenha eficácia esses atendimentos e para que as crianças e os adolescentes tenham seus direitos garantidos. Certo. A gente vai passar agora para as considerações finais. Eu queria começar por você, Armando. Fica à vontade para colocar qualquer observação ainda que não tenha sido explorada durante o programa. Só agradecer novamente o convite, dizendo que nós estamos com um calendário de atividades, né? A própria Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular iniciará o seu calendário no dia 20, próximo, com um seminário que será feito na Escola de Governo do Estado do Maranhão, onde nós vamos debater a temática e, além disso, nós vamos estar também fazendo algumas rodas de conversas e seminários nos institutos estaduais do Maranhão. Como eu falei, nós estamos iniciando esse processo de campanha contínua de conscientização para que possa aí iniciar esse processo na escola, né? Eu acho que, como nós temos uma rede imensa, né, nós vamos iniciar pelos institutos estaduais e após nós vamos estar fazendo parceria com o município para que a gente possa levar não só conselheiros, mas outros agentes que também possam estar dialogando e conversando sobre e montar essa grande rede popular, né, que se faz necessário para essa política ser contínua, esse trabalho ser contínuo. Agradecer à TV Assembleia mais uma vez e agradecer vocês pelo convite. Tá certo. Vou pular do outro lado, Lana, passar logo as considerações aqui com o Dr. Rômulo. Fique à vontade para as suas considerações. Novamente agradecer a oportunidade dessa comunicação, desse debate público aqui na TV Assembleia, agradecendo você, João Carvalho, o convite através da sua produção e dizer que o Poder Judiciário ele está comprometido, né, nessa questão do combate à violência contra do combate à violência contra crianças e adolescentes. É um desafio muito grande que nós temos, mas não podemos resumir a esse momento de conscientização do Maio Laranja, como bem lembrou a doutora Lana. O Maio Laranja tem a simbologia, né? As simbologias são importantes, mas que ele possa ser só apenas a fagulha, o despertar de um debate que tem que se perpetuar na sociedade até que essa situação de violência contra a criança e adolescente deixe de ser endêmica como na verdade acontece hoje em dia. Então esse é o compromisso e mais uma vez agradecendo o convite. Tá certo. Agora sim, doutora Lana, fique à vontade para suas considerações. Eu falo muito, né? Eu agradeço o espaço, que é sempre importante falar sobre o assunto, né? E eu gostaria, como consideração final, deixar aqui que o poder público se sensibilize com a causa da criança e do adolescente, que tenha um olhar mais diferenciado em relação
a essas pessoas. E quando eu falo em sensibilidade, eu falo estruturar melhor a DPCA, estruturar melhor o IPCA, as redes de atendimento passem a funcionar de maneira eficaz, de forma a atender, principalmente do ponto de vista psicológico, essas crianças e adolescentes vítimas de crime. Dentro do Ministério Público, nós temos o Núcleo de Apoio às Vítimas, e eu que coordeno esse núcleo. Então, esse núcleo, lá dentro, nós temos a chamada clínica flutuante. E nós temos levado muitas vítimas a ter esse apoio dentro do Ministério Público através desse núcleo e tem ajudado muitas crianças, muitos adolescentes e também muitas mulheres que, apesar de 10 anos, 8 anos se passarem, elas, ao falarem sobre o assunto, elas ainda choram, significa que elas merecem um tratamento adequado. Então, nós, através do NAVE, nós procuramos, não é uma coisa grande, é uma coisa pequena, mas, de certa forma, tenta levar um conforto a uma parte dessas vítimas, mas o poder público tem uma esfera muito maior de liberalidade, no sentido de que os CREAS funcionem melhor, os CRAS funcionem melhor, os CAPs, né, sejam destinados também a não só fazer um atendimento de eu vou fazer hoje e aí você vem daqui a 6 meses, não. Tem que ter um acompanhamento terapêutico dessas crianças e desses adolescentes vitimadas por essa criminalidade que tão assola essas pessoas. Tá certo, agradeço a presença de cada um de vocês aqui conosco e chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Tivemos a produção e direção da Aline Cantanhede. Você pode assistir a reprise desta edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube TV Assembleia Maranhão. Nós voltamos com uma nova discussão no Contraplano da semana que vem. Até lá, paz e bem.